Eita pessoal, começando aqui mais um vídeo para vocês hoje. Inicialmente aqui mostrando as vaquinhas, ó. O tamanho que já tá os bezerros. Já foi tirado o leite. Já se satisfazeram aqui mamando também. E aqui estão elas, ó. Os bezerrinhos já estão bem maiores do que da última vez que eu mostrei eles. E aqui pessoal, quando a gente fez um dos últimos vídeos aqui no curral, a gente mostrou esse juazeiro, ele tava praticamente igual aquele lá, ó. Folhinha miúda e uma folha menos forte, uma cor menos forte. Agora ele já renovou a folha todinha, tá todo verdinho agora. Eles ficam aqui no quintal do vizinho. Na época dessa, pessoal, só as plantas resistentes à seca que ainda estarão verdes. Dificilmente uma planta que comumente é verde no inverno estará, né, verdinha no período desse, devido ao verão que já chegou. Meu pai tá aqui, pessoal. Bom dia, pessoal. No instante cresce. Eles aqui é só a mama, eles não comem quase nada. Já tem mais de mês, mas não comem quase nada ainda. Hoje a gente vai ver se a gente consegue levar eles lá para aquela represa lá da lagoa. Porque lá tem um capinzinho verde para eles já começar a comer alguma coisa. A gente tinha botado para ali, mas aí o cercado lá é pequeno, aí eles já comeram o verde. Aí tá só o seco, aí a gente vai deixar pro gado solteiro. Porque o gado solteiro ele tem mais tempo de ficar malhado na hora quente. E essas aqui não tem, né? Que elas passam a noite presa e vão ralar para encher a barriga durante o dia. Aí elas sofrem um estresse. É tanto que uns dias elas dão mais, outros dias elas dão menos leite. Porque é um estresse muito grande para o gado leiteiro, o gado que a gente prende durante a noite. Porque na hora quente ele está comendo para encher a barriga, né? Aí quando o gado solteiro, não, o gado solteiro enche a barriga na hora fria e na hora quente ele está de repouso. É por isso que o gado leiteiro precisa de mais cuidado, né? A gente dá 2,5 kg de ração a cada uma. Aí elas ainda se sustentam carnudinha assim por conta disso, né? Mas se a gente não desce, já tava bem magrinha, já tava vendo as costelas. E elas ainda têm músculo, né? Ainda estão ainda carnudas. Mas sempre o gado quando está em lactação, pessoal, não se mantém muito gordo, né? Mesmo você dando a ração, ele dá descaio. Mas está bom demais, viu? Para o tempo, nós já estamos em setembro, né? Já quase na metade do mês. A gente não cria muito, cria pouco. Porque se a gente criar muito, aí a fome é maior. Mas a gente, graças a Deus, a gente está preparado. Tem um monte de cercado para elas, já tem umas 3 divisões. E aí a gente está fazendo mais outros. Que lá é para o açude, mas quando for na época do inverno, por conta que lá tem muita mata, a gente vai botar gado para lá. Aí a gente está se equipando para depois a gente fazer uns vídeos mais frequentes de receita, né? Porque agora o tempo não está dando. E aqui pessoal, num período desse, ó, já começa a aparecer outra espécie de parasita. Vocês podem ver aí na barriga da vaca, ela até jogou a cabeça ali pro lado, que é a mosca de chifre. Os animais, pessoal, são sempre bem perseguidos assim com parasitas. Também tem o período aí do inverno que tem a mutuca, que também, né, faz esse descontrole com elas, né, perturba bastante o gado. Mas o gado é adaptado à natureza e sofre também com isso, né, mas a gente sempre que possível ajuda eles, utilizando aí algum vetor, né, que possa diminuir esses estragos que os parasitas causam. Pessoal, na época do inverno não tem essa mosca do chifre, porque o bolo fecal da reis, ela se reproduz aqui. Ela põe a lente ali e de um dia para o outro ela já se gera e já vai para o gado. E na época do inverno, quando chove, tanto as águas carregam o esterco, como ela desmancha, né? E a fezes é fina, não fica esse bolo. Aí é por isso que na época do verão tem mais ela. Aí a gente diz assim, se limpar o curral, a mosca não se prolifera. Mas por conta da quintura, pessoal,
mesmo a gente limpando, ele ainda se prolifera ainda. Aumenta muito rápido, que é peste, né? Antigamente, pessoal, não tinha essa mosca aqui. Mas aí depois que foi aberto as exportação, veio o global, aí agora tem a mosca do chifre, tem o bicudo do algodão, que também a gente não tinha, que a gente plantava aquele algodão mocó. Hoje a gente planta esse baixinho aqui, mesmo assim não dá, no curto período de tempo não dá. A gente plantava o algodão, roçava aquelas capoeiras de algodão mocó, que chamava algodão que era tartoso. Ficava de um ano para o outro perenizado, 2, 3 anos. Aí uma época dessa a gente apanhava algodão, botava o gado na folha, passava 15 dias, tirava, ficava tudo verdinho de novo, né? Porque o algodão ele é resistente. Hoje a gente planta aquele baixinho, desse tamanho assim, não fica nada. Porque quando você apanhou o capucho, nem o pé tem, nem folha tem. Aí, mesmo assim, a gente não consegue tirar o algodão aqui na nossa região. Mas é isso mesmo, a gente vai lutando conforme os tempos vai mudando, a gente tem que ir se adaptando, né? É isso aí. A gente procura criar esse gado mais G, porque ele é mais resistente. Você vê, eu tenho um gado mais mestiço de holandês, tá cheio de carrapato. Aquele gado que eu tenho lá no açude, já vou banhar uns 2 que tem lá. E tem o outro gado que já é desse outro touro, que é mais G, e o carrapato fica, mas não segura, porque ele não sustenta, porque o sangue é forte do gado. Esses bezerrinhos, pessoal, apesar de um ser mais velho do que o outro, são praticamente da mesma altura eles. Esse aqui parece ter as pernas mais compridas. O gado estava acostumado a ir para lá, pessoal, e a gente vai mudar o lugar hoje. Eles podem demonstrar um pouco de resistência em relação a isso. Quando eles entrarem lá no corredor, a gente mostra. Pronto, já entraram aqui no corredor. Daqui a pouco a gente chega lá no cercado novamente. É um cercado que eu já estava acostumado a ir. Elas não vão dar trabalho em relação a isso, não. Chegando aqui já, pessoal, no cercado que a gente fez. E nosso silo, pessoal, ainda tá intacto aqui, ó. Não foi mexido nada ainda, porque o cercado ainda tem pastagem pro gado e a gente não abriu o silo ainda. Só vai abrir no final do ano. A gente vai botar eles pro lado da lagoa, vai abrir pra lá novamente. A gente fechou durante um tempo. Plantou aquele capim lá. Olha aí, pessoal, com a terra é interessante, ó. Aqui tá seco, mas o melapinto ele tem uma batatinha. Aí, ó, a vaca já tava pegando aqui, ó. Esses dias que eles passaram sem vir pra cá, o melapinto já tá se renovando. É o nome do mato, pessoal, melapinto, que é um... Ele tem uma gosminha na cauda nos galhozinhos quando ele tá grande. A gente chama de melapinto, pega pinto. É porque realmente quando sai a ninhada de pintinho assim, onde tem muito melapinto, eles ficam pregados mesmo. Pega e segura. Eles ficam piando e a gente vai desenganchar. Falando do carrapato, ele fica no pasto. Aí onde o gado se deita, e às vezes o gado passando também, onde tem muito mato seco, aí ele fica no gado. Esse carrapato grande, ele não é muito prejudicial ao gado, porque ele é um que já está na faixa limitada da vida dele, ele não suga mais tanto. Mas o que suga mais é o miudinho, que é... Agora o que acontece? Um carrapato desse aí, quando ele cai lá, ele se reproduz 90%. Quer dizer que 99% do carrapato não está nos animais, né? Está lá no pasto, no cercado. É por isso que quando a gente muda de cercado, o carrapato diminui e cai. Porque ele cai e se diminui. Ele não se dá se o gado levar de um cercado para o outro. Aí tem a injeção que a gente aplica também. Hoje eles usam também um brinco que a gente bota na orelha. Aí eles comentam que não deixa resíduo no leite. A gente usa uma chave e bota ele na orelha do animal. Tem o banho que não funciona muito bem. A gente banha num dia, no outro dia já está cheio de carrapato de novo. Mas é isso, o carrapato ele se multiplica. Não é nem
com o sangue dos animais, é no mato mesmo. Uma carrapata velha dessa é uma ninhada de purga grande. Aí é muito difícil a gente combater, é só a época mesmo que combate. O tempo vai passando e ele vai acabando. Mas a gente também tem que enfrentar os meios de combater, né? Porque senão os animais sofrem muito, o gado. Porque sempre o gado é que eles gostam mais. A ovelha não fica muito carrapato não. A ovelha tem um sangue mais forte para carrapato. E o pelo mais denso? Aqui só tem alguns no gado aí. Hoje mesmo eles caem. Mas aí onde eles caem, fica lá a produção nova, né? Aí se não pegar um período que ele não seja favorável a eles lá mesmo se acabam. Mas aí acontece de às vezes se multiplicar. Já vai soltar eles agora, pessoal. A vaca acabou, foi voltando ali pro corredor. Vou buscar ali ela. O pai vai à frente, pessoal, e o gado vai seguindo ele. Já sabe que vão para outro cercado. O cercado lá a gente plantou o capim, pessoal, mas o capim só vai ser válido, né? O que foi plantado para pro outro ano, né? Quando a lagoa encher novamente. Porque lá onde a gente plantou já tá seco. Seco de tudo mesmo. A lagoa baixa muito rápido. Aí quando chover novamente, ele já tá enraizado no chão, aí a propagação dele é maior na área lá que foi plantada. Mas aí já tinha um capim que já tinha, né? Que cresceu e agora o gado já pega. E fora esse gado aqui, pessoal, tem dois garrotes aqui, que é os dois que vieram lá do sítio Lima, né? Do canal Rimando e Cuidando da Plantação. Que eles estão por aqui também. Ali também tem um juazeiro grande, pessoal. Daqui uns dias ele troca a folha todinha também. Fica todo bem verdinho. Juazeiro não tem época ruim para ele aqui no Nordeste cearense, não. Ele sempre está reflorescendo, brotando novas folhas. Pronto, pessoal, o gado já tá no cercado que dá acesso ali à lagoa. Passaram por aqui, onde a gente havia fechado há alguns dias, há alguns meses no caso. Enquanto eles comiam a pastagem que havia aqui, ó, onde a gente plantou o milho e o sorgo. Mas que já acabou, né? Já comeram praticamente tudo. A gente vai até a beira da lagoa para mostrar a vocês como tá lá. A água já bastante reduzida em relação ao último vídeo que a gente fez aqui. Mas ainda assim tem água e verde, né? Onde tem água sempre permanece a vegetação verdinha. Aí, pessoal, tinha gente que me perguntava se o gado come jurema. Quando é renove assim, ó, broi, né, que a gente chama aqui, tem gente que chama brotando, a gente chama broiano. Tá aí, ó, a vaca comendo de boca cheia o renove do toco. Um toco que foi cortado. E como eu já disse a vocês, quando a gente corta uma árvore, ela não morre, né? Ela broia novamente, ela brota novamente. Aí é os futuros galhos que se tornariam grossos novamente, aí a vaca pega a folha deles. Vai. Oh. Ver se a gente consegue levar eles até a beira da água. Aí, pessoal, tem gente que tem uma área, aí desmata a área todinha para criar. Mas não necessariamente precisa a gente desmatar uma área dessa toda. Tem que deixar uma pastagem da vegetação. Porque a pastagem nativa é essa que nasce que morre, né? No período da seca. E a pastagem da vegetação ela continua verde, ela continua assim, meia água, como se tivesse morrido, mas aí ela se refaz todinha quando chove. Ela enverdece todinha de novo. Aí essas madeirazinhas que tá fina, elas continuam engrossando no período seco. Elas aí têm umidade nas raízes e faz com que a quintura não cresça tanto, porque elas protegem, né? Elas ficam protegendo, elas ficam gerando ar puro. Por conta que a raiz está dentro da terra e a terra fica úmida no pé das raízes dela. Aí tem umas mais resistentes, tem outras que cai toda a folha. Aí, pessoal, essa vegetação que o gado pega aí, elas tem muita fibra e serve também para os parasitas. Quer dizer que aquela vaca ali, ó, ela comeu aquela jurema ali,
já combate a verme, combate um monte de coisa. Se tiver só essa pastagem aqui, não ia servir esses nutrientes que eu estou falando, né? Só ia saciar a fome com a ajuda da ração, porque o pasto estava seco, mas não ia ter a folha, a fibra da folha. Pessoal, e justamente esse manejo que a própria vegetação faz aqui na Caatinga, né? No clima semiárido do Nordeste cearense aqui e de outros estados vizinhos, é para reduzir, né, o consumo de energia que as plantas têm. Como não tem umidade, não tem chuva, aí é uma forma deles conservar energia. Aí quando cai água novamente, né, no período do inverno, aí ela aumenta o seu consumo de energia, né, e enverdece todas as folhas. Olha pessoal, como tem uns que é resistente à seca, ó. Esse aqui, ó, tem um pau de ferro que chama o jucá, ó. Tem umas folhinhas aí, ele já tá trocando a folha. E esse outro verdinho aí, parece um pé de abacate, mas não é. Ele aí é da vegetação aqui do Nordeste, é um pau mocó. Até que o pessoal costuma dizer que os bichos não malham debaixo dele. Que é um pau que não serve de sombra, porque os bichos não gostam de malhar debaixo dele. Mas está aqui, em cima de um pedra tem aqui, ó. A terra seca, mas ele guardou a água do inverno. E aí na raiz dele tem muita umidade, ó. Para ele fica guardando a água e tá bem verdinho. Bem ali, pessoal, tem uma touceira de croatá, ó. Já expliquei para vocês sobre essa planta. Veja que o mermeleiro já perdeu toda a folha. O mufumbo ainda tem algumas folhas meio amareladas, ó. A jurema tem a folhinha pequena. Aqui, pessoal, falam que a jurema ela pode ser extinta, mas aqui na nossa região não. Isso aqui tudo é jureminha nova, ó. Isso aqui a gente fez rolinho para fazer a cerca, ó. Tudo é jureminha nova, que ela flora e bagia na época nessa época mesmo. Aí a semente que é jogada agora nasce toda no próximo inverno. Essa daqui nasceu do ano passado. Aí tem muita jurema. Isso aqui já foi campo, já foi tirado madeira para cerca e já criou de novo. Isso aqui eu arranquei de chibanta, tá com uns 20 anos, mas já foi tirado madeira aqui de novo, tirado morão e tá aqui o juremão. E esse aqui já joga semente e vai nascendo de novo. Então tem a cara de jurema aqui na nossa região. Por isso que a jurema, pessoal, é quase uma praga, porque como a gente precisa de áreas desmatadas também para produzir e sair pastagem, a jurema tem aí uma taxa de se recriar muito mais rápida do que outras plantas nativas aqui da região. Aí é difícil fazer o controle dela. Uma dessa daqui, ó, quem tiver área de campo, tá no ponto de eliminar ela. Não a da mata, né? Porque a da mata a gente não pode eliminar toda, né? Mas a de campo, se você não eliminar daqui uns dias, o gado passa aqui e come, né? Come esses renolzinhos, mas não enche a barriga. Ela serve, que é rica em fibra e tem outros nutrientes. Mas para outra pastagem mesmo, como já era campo, fica difícil de arrancar quando ela tá grossa assim, né? Eu tento de arrancar ela quando ela tá fininha assim. E sem falar, pessoal, que é uma planta espinhosa. Ela tem espinho. Aí, pessoal, ela tem dois tipos, viu? Tem a de espinho e tem uma que é a menoria, que não tem espinho. A jurema lisa chamada. É, pra vocês verem, ó, alguns tocos aqui que foram tirados de madeira há muito tempo atrás. Alguns que morreram. E outros tocos ali, ó, que brotaram novamente. Tornando essa imensidão de jurema que tem numa área que era campo antigamente. Aqui é a jurema, ó. Aqui foi botada um mourão, ela é muito boa. Muito boa para cerca. Quer dizer que nada na natureza é desperdiçado, né? Tudo é reaproveitado. Mas a gente tem que cuidar da maneira correta, né? Chegando aqui na lagoa, pessoal, novamente. Mostrar a vocês a diferença em área a qual não tem água, né?
Aqui, pessoal, quando ela tá cheia, ó, a água vem aqui onde nós estamos, ó. Como a gente já tinha falado em outros vídeos, ó, como ela baixa bem rápido. Aí a gente fez aquela tentativa, fez aquele plantio de capim para ficar semente para o próximo ano. Mas como ela baixa muito rápido, lá na frente onde já está ilhado, ó, já está secando. Aí tem essas duas vaquinhas de leite, a gente vai aproveitar o verde com elas aqui. Só para elas aqui, os 2 garrotinhos que a gente deixou, que foi lá do sítio Lima, dá para um monte de tempo. Aí como tem água, né? E daqui uns dias não vai ter, que ela já vai lá na frente, ó. Já tá bem, já tá cheio de ilha já. Aí a gente vai aproveitar logo esse cercado aqui. A gente tem vontade, pessoal, de fazer uma barragem aqui. Mas pra gente fazer, a gente tem que falar com toda... Apesar de ser dentro da propriedade da gente, tem que falar com toda a comunidade. Porque se a gente faz uma barragem aqui e o ano entra janeiro seco, demora um riacho para botar água, e lá embaixo a água engrossa, né? Para o consumo lá da comunidade. Que o motor leva para a caixa e é distribuído nas casas. Mas no caso, se eu resolver fazer e Deus me der condição, eu deixo um canal por debaixo da barragem para, se o riacho der a primeira cheia, eu liberar para passar direto. Mas é planos futuros. Porque se fizer outra barragem aqui, fica as duas com água. Aí essa represa vai ficar mais fresca e mais molhada, né? Porque vai ter água para lá e ter água aqui para cima. Ali tem um pedaço ali que é bem mais curto, uns 100 metros. Aí não carece fazer barragem alta, pode fazer até no mesmo nível da outra, para que não venha acarretar risco para a outra que tem de baixo. Porque você fazendo no mesmo nível e deixando a passagem da água dos lados, ela fica a água barreirada para cima e só vai baixar de acordo com a evaporação e vai ficar água quando anivelar com a parede, com a barragem, vai ficar água em cima, né? Porque ela já desceu, ó, todinha, toda a água já desceu para secar, né? Sem falar que para fazer a parede precisa cavar, né? Aí ficaria uma parte mais funda. Olha onde é que já vai as vaquinhas e os bezerros. Já se depararam ali com o mato verde da beira da lagoa. Aqui, pessoal, ó, é o que nasceu da semente aqui, existente aqui da lagoa, que não criava isso aqui, porque os bichos passavam o tempo todo aqui dentro, aí a gente cercou, quando foi feita a divisão agora, as partes iguais para cada um sócio. Aí a gente cercou, aí esse ano nasceu esse capim aqui, ó, prosperou. Aí essa semente aqui, ó, no outro ano já nasce. As vacas vão comer agora, mas não come tudo. E essa semente aqui, pessoal, ela cai mesmo antes de amadurecer. A gente vê ela verde assim, ó, mas ela já nasce no próximo ano. Ela tá verde, mas a semente dela é diferente. Não precisa secar para ela nascer, não. E esse aqui, pessoal, foi o que a gente trouxe lá da outra represa do açude, ó, o brequiário, ó. Ele pegou, ó, tá com mais ou menos um mês. Ele pegou, ó, tá bem fixo, ó. Aqui o gado vai comer e vai ficar raiz, ó. Se a umidade der para sustentar, ó, ele doido para brotar, ó. Tem renovozinho aqui embaixo, ó, um monte. Mas aí o moedo já vai longe, né? Aí no que o gado comer aqui, ele vai ficar mais resistente no chão, porque vai diminuir a produção de água que ele tem aqui por sol evaporar, ó. Aí a raiz vai no outro ano, nasce de novo. E aqui onde nós estamos fica com água quase na cintura. Aí ele, se chover devagarinho, ele sai todinho. Se chover de uma vez que o riacho bota logo água que cubra, ele sai, mas sai bem menos. Ele não sai todo não, porque vai estar só a raiz, né? Aí tem o outro também que a gente trouxe, ó, pessoal, pegou também, ó. Ele secou, em seguida a gente fez um vídeo. Ele secou a paia que veio com ele, ó. Mas em seguida, ó, ele renovou, ó, e já tem brotos novos, ó. É aquele capim liso que a gente falou que não tinha roçada. E mesmo sem mais água aqui, pessoal, o capim, tanto nativo daqui quanto o que a gente trouxe, tá verdinho. Aqui mais, ó, pessoal, brequiário, ó. Não tinha, a gente trouxe, ó. Olha, ó, como é, isso aqui tudo é brequiário, ó. Como ele é um capim valente, ó. A gente saiu enterrando naquele dia que ainda tinha um pouco de água, né? Olha, ó. É valente, ó.
Até em pé aqui, ó, se fosse uma coisa que a água não fosse baixar tão rápido, já dá era para tirar renova aqui para plantar mais, ó. Já tem deles aqui já com 40 centímetros de altura. A gente plantou muito, a gente trouxe 2 sacos, enterrou por aqui, ó. Saiu foi muito. Aqui, pessoal, a gente só anda desaprumado assim porque é cheio de buraco onde os gados pisavam quando tinha água. Vendo, pessoal? Ó. O que a gente trouxe de lá, o liso, ó. Esse capim aqui, ó, se não botasse o bicho aqui dentro e a umidade não descesse tão rápido, aqui tem um córrego, ó, que é do riacho, né? Tem água empoçada. Esse capim aqui ficaria dessa altura, que nem lá no outro açude, no dia que a gente foi tirar. Mas braquiário, ó, ele se estende bem rápido, ó. Esse aqui já tá maior, aqui é mais perto da água. Olha. Aqui, ó. Como a gente plantou um gai grande, ó. Ele não chegou nem a morrer, ó. Não tinha água ainda. Já tá dando quase 1 metro, 80 centímetros, ó, esse gai. Já dava pra atorar bem aqui, pessoal. E enterrar ali, ó. Ele já pega de novo. Só que essa água aí seca já, né? Porque já tá apartada lá, ó. O gado come a folha dessa pacaveira, pessoal. E quando a gente passou muito tempo longe, sem o gado aqui, aí ela já tá toda grandinha, ó. Já tá até cimentando novamente, ó. Aqui essa semente nasce no outro ano. Aqui é o riacho que enche a lagoa quando chove, né? O córrego é por onde a água escorre e vai represando aqui na área. E os bezerrinhos, pessoal, já estão pegando capinho agora. Pessoal, a gente deixou aqueles 2 garrotinhos que foi lá do Circulino, lá naquele cercado, a gente tava tirando o gado e deixou eles. Aí a gente já tinha deixado o buraco lá aberto, mas não acertado para vir para cá. Aí hoje eles viram as vacas subindo, aí eles vão vir para cá, ó. Por isso que a gente deixou eles. Mas eles ainda estão enchendo a barriga no outro cercado lá, só que lá só tem mais seco, né? Mas a salsa seca, ela verde, madura, embebeda, tem gado que embebeda, mas ela estando seca, ela é uma ração muito forte. Aí eles estão enchendo a barriga lá, ainda tem água do outro lado, mas agora eles vão vir pra cá e vão melhorar agora. Porque vai ficar só elas duas e eles dois aqui. Olha, pessoal, os bezerrinhos como já estão comendo capim, ó. Vai fazer um mês, dia 17, né? Isso, vamos fazer um mês de 17 esse aqui. Já não necessita apenas do leite, ó, para sobreviver. Já pega o capim, ó. O outro ali também, ó. Comendo. Agora, pessoal, eu já criei vários bezerros. Acontece às vezes imprevisto com as mães. Elas não ficam para alimentar o bezerro e a gente cria na mamadeira. Mas fica um animal fraco. Não. Eu tenho uma nuviona que eu criei. A mãe dela já era muito velha. Inclusive essa vaca pariu 13. Ela pariu 12 vezes e teve uma barrigada de 2. Aí desses 2 morreu o machinho que tinha, o bezerrinho, ficou só a bezerra. Eu disse já a nuviona porque ela era meio danada para querer entrar nos cantos que não era para ela ir, ela ficava abrindo a cerca. Aí eu vendi ela. E a outra novinha que eu criei da mãe dela foi já bem mais nas 12 crias, tá no viona. Mas ela, a gente vê, ó, que a mãe desse bezerro aí é da mesma época que ela já pariu e ela ainda não pegou nem cria. Eu acho que se ela tiver pegado cria de poucos tempos. Aí quer dizer que se um bichinho desse for apartado agora, mesmo isso aí não vai suprir as necessidades dele. Tem que apartar ele no mínimo 8 meses. E os meus sempre mamam até 1 ano. Que nem aqueles que eu apartei agora já estavam com 1 ano. Aí passa de
garrote para noviote, né? Aí pronto, aí ele já sobrevive só no mato mesmo. Pessoal, essa planta aqui ó, apareceu há algum tempo aqui na lagoa. Se alguém aí souber o nome, deixa aí nos comentários. Eu não sei que planta é essa. Ela veio no córrego do riacho, nasceu por aqui. Tem alguns outros pés para ali, ó. 1, 2, 3. Mas ainda não sabemos ainda o nome original dessa planta. Ela parece uma garoba, pessoal, ó. Tem espinho. Aí tem essa folhazinha. Isso aqui já é uma vagem, ó. Só tem um caroço, não vingou os outros. E tem essa folha que não é folha, né, ó. É uma espéciezinha de parecido com a vagem também, ó. E a florzinha amarela. A florzinha amarelinha. E tem uns brotozinhos de flores. É pra ser cheirosa, né? Tem cheiro, pai? Um cheirinho enjoento. E a marezeira, pessoal, ó, continua verde aqui porque tem água no subsolo aqui e ela absorve pela raiz, ó. Ela tira o ano inteiro verdinhas assim. Aí, pessoal, um monte de vagem desse aqui consome muita água, mas se cavar aqui, ó, no nível que tá a água lá, aqui dá água. Aí é por isso que ela é tudo verdinha assim. Aí essa folha seca, ela troca de folha também. Ela caiu essa folha seca não por falta d'água, é porque chegou o tempo realmente dela trocar a folha. Aí isso aqui, se botar a ovelha, o gado não consegue pegar quase, só onde tem muito. Mas a ovelha aqui come ela de boca cheia. Olha aqui, pessoal, onde a água já tá, ó. Nos últimos vídeos nenhum a gente veio até aqui, porque tinha água, né? Agora a gente pode ver. Já dá pra ver mais a cerca ali que a gente fez. Na época dessa, pessoal, ainda tem mutuco, ó. Eu ainda errei a palmada. Aquele mato parecido com abacaxi, pessoal, que tem no mato, a gente chama de croatá. E esse aqui a gente também chama, só que esse aqui é o croatá d'água, ele fica dentro d'água. O pai tava jogando alguns molhos pra cá pra gente ver, ó. Enquanto tem água, pessoal, ele é verdinho. Quando a água seca, ele fica assim, ó, morre todinho. Ele sobrevive só dentro d'água. Geralmente onde tem o croatá, tem camarão. Mas parece que aqui não tem não. Eles estão noutra região. Bom, pessoal, é isso. Estou aqui na sombra de uma marezeira, do lado aqui da lagoa, certo? Quero agradecer a todos que têm acompanhado esse vídeo até aqui. Vocês gostam bastante quando a gente mostra aqui a lagoa. E aproveita esse momento aí para deixar o like, comentar, se inscrever, tá? E fortalecendo o canal como sempre, certo? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, pessoal. Pessoal, hoje esse vídeo é o vídeo que a gente tem para oferecer para todos vocês hoje. Espero que curtam, que gostem. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar o canal. Estou muito grato aí pela quantidade de inscritos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe nós todos. E vamos lá, pessoal. Fazer que nem a Nayane. Em busca dos 100 mil, né? Tchau.